Olá, meus amores, olá, minhas amoras, mais uma aula de filosofia no ar, tá? Espero que esteja tudo bem com vocês, espero que vocês estejam bem, que vocês estejam conseguindo lidar com essa quarentena que a gente tá tendo que vivenciar, tá? Estou com muitas saudades, mas no final do vídeo a gente conversa um pouquinho. Hoje a gente vai começar a parte 2 da filosofia medieval. Hoje a gente vai falar de um filósofo muito importante, que além de filósofo é santo, tá? O Santo Agostinho. Vou falar um pouquinho das ideias de Santo Agostinho, vou falar um pouquinho da sua vida, vou falar um pouquinho da importância que ele tem para essa filosofia cristã e para essa filosofia medieval. Tá? Então vou falar bem devagarzinho para não ficar nenhuma dúvida e vocês vão ver que muito das coisas que foi nos passado, principalmente para quem teve uma criação cristã, uma criação católica, tá? Muito foi pensado e foi formulado por Santo Agostinho. Então vou fazer uma breve revisão da filosofia medieval e a gente já começa com o santo. Tudo em ordem? Podemos começar? Então, bora! Bom, gente, a gente viu que a filosofia medieval era dividida em dois períodos. A primeira é a filosofia medieval patrística, tá? Que é o que vamos falar hoje. Hoje a gente tem o nosso primeiro filósofo patrístico e a filosofia medieval da escolástica, que vai ficar para alguns vídeos daqui para frente, tá? Vai demorar um pouquinho, pelo menos mais uma semana, aí a gente chega na escolástica. Tá bom? Então hoje a gente vai ver a filosofia medieval patrística. A filosofia medieval patrística, meus amores, ela dura bastante tempo, é um período bem longo, tá? Por causa disso tem bastante coisa para falar sobre ela. Ela vai do século II até o século 8 depois de Cristo. Então ela dura 600 anos, 6 séculos. É bastante tempo, deu tempo para se criar muita coisa, para se criar muitos conceitos e muitas teorias, tá? A gente já viu também que essa filosofia, ela foi conhecida por ser feita por padres, até por causa disso que ela chama patrística. Então percebemos que esses padres viam a necessidade de unir a fé, tá, os conceitos religiosos com a razão da filosofia. Então eles se tornaram filósofos padres ou padres filósofos, tanto faz a ordem, tá? É só importante a gente lembrar que eles são sim padres e eles pertencem à Igreja Católica, tá? Eles querem pregar a evangelização dos pagãos, tá? Então, naquela época era muito comum, tá? Hoje ainda é, tá? Que a gente não trata mais como pagão, mas pagão era todo mundo que não seguia a cristandade, tá? Que não seguia os passos do cristianismo, que não era cristão. Então eram pessoas que ou não tinham religião, ou acreditavam em outros deuses, ou acreditavam em muitos deuses, tá? Que é o caso dos gregos romanos, tá? Daquela população, daqueles povos que se influenciaram pelos gregos, se influenciaram pelos romanos nos começos dos tempos, tá? Então, os cristãos queriam pregar a evangelização. E essa evangelização, ela era feita através dos conhecimentos e dos conceitos presentes na Bíblia, tá? Então a gente já percebe que desde essa época a Bíblia, ela se coloca como o grande livro, tá? A grande teoria que vai ser a força motriz, tá? Que vai ser o combustível dessa evangelização e dessa pregação. Vai surgir esses padres filósofos, aí a gente percebe em literatura, tá? Que vai surgir padres escritores, como o Padre Antônio Vieira, coloquei um dá sem necessidade, tá? Presente no Barroco, tanto em Portugal quanto no Brasil, tenho certeza que vocês vão ver essa matéria também, tá? Então, em vários ramos, a gente vai ver a presença desses discípulos, tá? Da cristandade, esses discípulos de Cristo que fazem parte da religião católica. Tudo bem? Então, a gente já entendeu
que esse momento da filosofia foi um momento feito por padres que queriam unir a questão da fé com a ciência, com a razão. Tudo bem até aqui? Então vamos seguir. E por que eles queriam unir a religião com a filosofia? Aqui está um ponto-chave, tá? Um ponto extremamente importante para a gente entender todo esse arranjo e todo o surgimento dessa filosofia medieval, meus amores. Não é à toa que ela surge, tá? Ela tem um motivo, ela tem um objetivo e o objetivo está aqui nesse slide. Então é importante a gente saber esse objetivo. Por quê? Então eu preciso unir fé, tá, com filosofia. A gente já sabe, a gente já viu que a filosofia ela vem de uma tradição muito grega, tá? Grandes filósofos são filósofos gregos ou macedônios, mas daquela região, tá? Que a gente denomina mundo grego antigo. E os cristãos queriam e desejavam evangelizar essas populações. Essas populações acreditavam nos deuses, tá? A gente sabe disso quando a gente estuda a Grécia Antiga, o mundo grego antigo. E esses povos, além de acreditarem em deuses, eles acreditavam e eles tinham um contato muito forte com o quê? Com a filosofia antiga, com a filosofia de Sócrates, com a filosofia de Platão e com a filosofia de Aristóteles. Então, eles eram populações extremamente cultas, extremamente racionais, populações que buscavam a racionalidade, buscavam a ciência, se aperfeiçoavam na matemática, na astronomia, na filosofia. E a Igreja Católica, percebendo que esse público era um público diferente das outras populações, pensou o seguinte: bom, eu preciso unir a minha fé, os meus dogmas, as minhas verdades absolutas com a filosofia que essa galera está acostumada. Porque se eu não conseguir unir essas duas coisas que até o momento estavam totalmente separadas, eles não vão se evangelizar, eles não vão ser catequizados, eles não vão acreditar na minha palavra. E eu quero muito evangelizar e catequizar essas pessoas. Gente, eu não vou entrar no mérito do porquê houve o desejo de catequização e de evangelização, tá? A gente sabe que sempre foi interessante para qualquer igreja ter fiéis, que fiéis é uma questão de poder, de dinheiro, tá? A gente precisa ter essas noções. Não é isso que vai entrar aqui agora, tá? Então, por eles terem conhecimento dessa filosofia antiga, principalmente dessa filosofia clássica, que são os 3 carinhas que a gente já estudou, tá? Eles precisavam criar essa relação entre a fé e a razão. Por que eles precisavam criar essas relações? Para eles conseguirem se inserir e inserir essas ideias dentro dessas populações. Porque só inserindo essas ideias é que eles iam conseguir fazer uma catequização eficiente, que eles iam conseguir puxar essas pessoas para a fé deles, tá? Então é por isso, esse é o objetivo principal, que vai surgindo esse conceito de filosofia aliada com a religião, que vai gerar toda essa filosofia medieval. Tudo bem até aqui, gente? Tranquilinho? Então a gente vai começar agora a falar do Santo Agostinho. Sempre foi santo? Não. Pelo contrário, falam as más línguas que Santo Agostinho rodou por várias religiões até se converter de verdade, até encontrar Cristo, que é a maneira como ele fala, tá? Experimentou muita coisa, vivenciou muita coisa, fez muita pergunta, fez muito questionamento e brigou muito também, tá? Santo Agostinho nasceu Agostinho, tá? Nasce em 354 e morre em 430. Antes de ser santo, era o quê? Agostinho de Hipona.
Hipona, Marina? Que nome é esse? Hipona é a cidade dele, tá? Então, era muito comum naquela época, quando você se tornava famoso, tá? Você receber como sobrenome a cidade de onde você veio. Então, imagina a Marina de Bauru. Ai, gente, que tristeza, né? Tudo bem, adoramos Bauru, apesar dos problemas, tá? Durante muitos anos, Santo Agostinho não seguiu o catolicismo, tá? A mãe de Santo Agostinho era muito católica, muito mesmo, e tentou de todos os jeitos conseguir catequizar e passar os ensinamentos cristãos para o filho. Porém, Santo Agostinho era aquela criança que perguntava tudo, tá? Igual o Zequinha do Castelo Rá-Tim-Bum. Para quem não assistiu Castelo Rá-Tim-Bum, tem que assistir, tá? E ele sempre questionava a mãe, ele não se contentava com as respostas da mãe. Então a mãe meio que fala: ai, olha, não deu. Tudo bem, Agostinho. Vai procurar respostas no mundão aí, meu filho. Porque eu não tô conseguindo responder suas respostas, então vai procurar, tá? Então ele vai estudar centenas de filosofias antes dele conseguir essa conversão, antes dele se entregar de verdade para o catolicismo, tá? Antes de encontrar Cristo. Agostinho só se tornou católico no momento que ele encontrou Cristo, tá? Essas são palavras dele. Tudo bem? Então agora a gente vai ver alguns caminhos que o Santo Agostinho percorreu antes de chegar no catolicismo, para a gente entender um pouquinho das ideias que ele vai falar. Então, as filosofias que ele participa, que ele estuda antes, é muito importante para a gente entender o caminho que levou ele até o catolicismo e as ideias que ele vai pregar depois. Tudo bem? Então, vamos ver um pouquinho as filosofias, o caminho que o Santo Agostinho percorre antes de realmente virar santo. Então, uma das primeiras filosofias que o Santo Agostinho se interessa e vai pesquisar mais, vai estudar mais, vai perguntar mais, é sobre o maniqueísmo. Tá? O maniqueísmo é a filosofia que divide tudo entre bem e mal, tá? E o Santo Agostinho, analisando o maniqueísmo, analisando essa concepção de mal, ele percebe que o mal, o ruim, tá? Constitui o mundo, sempre vai existir coisas ruins, sempre vai existir pessoas ruins, tá? E ele fala que o ruim, o mal, tá dentro da nossa essência, faz parte da gente. Assim como temos um lado bom, todo mundo também tem um lado mal. E esse lado mal, esse lado ruim, é o que faz o pecado surgir. Então, ao contrário do que muito já foi falado, o Santo Agostinho encara que o pecado faz parte do ser humano, sim. Por que esse pecado faz parte do ser humano? Porque o ruim está na nossa essência, está dentro da gente. Todos temos um lado bom e um lado ruim. E às vezes esse lado ruim, ele comete ações, e essas ações serão pecados. Então, ele desmistifica um pouco essa noção de pecado, que já estava muito forte, que não devemos pecar. O Agostinho fala que uma hora ou outra o mal ele vai conseguir fazer algumas coisas, então que uma hora ou outra vamos pecar. O importante é se arrepender do pecado, tá? Ele gosta muito dessa filosofia do maniqueísmo, porém vai chegar um momento onde essa filosofia não vai responder mais os desejos e as perguntas de Santo Agostinho. Lembra que eu falei que ele perguntava muito? Ele era muito questionador? Então ele parte para uma outra filosofia. Ele fala: bom, aprendi bastante com o maniqueísmo, compreendo algumas coisas, mas preciso compreender mais. Aí ele parte para a filosofia do ceticismo. O ceticismo acredita que não existe certeza, tá? E não existe verdade absoluta. Ou seja, a filosofia do ceticismo é a filosofia que eu não tenho certeza de nada. Eu nunca posso ter certeza.
não existe verdade absoluta, sempre existem várias verdades. Então, gente, a filosofia do ceticismo, ela gera até a palavra cético. Aquela palavra cético é um adjetivo que caracteriza as pessoas que não acreditam nas coisas. Ah, ele é cético, ele não acredita nisso, tá? Então, sabe quando a tia, ou a avó, ou o tio conta do milagre, tá? E sempre tem um primo, ou é você mesmo que fala, ah, eu não acredito nisso. Não, não pode ser verdade. Pode ser um monte de coisa, não é milagre. Isso é uma pessoa cética, uma pessoa que não acredita, tá? Ele caminha nesse ceticismo, ele compreende muito desse ceticismo e vai ter uma hora novamente que o ceticismo não vai dar conta das perguntas de Santo Agostinho. Então ele vai para uma próxima. Para qual que ele vai? Para o platonismo. O quê? É isso mesmo. Santo Agostinho vai se debruçar sobre todas as obras de Platão e estuda profundamente o platonismo. E estuda profundamente a questão do mundo das ideias. Lembra do mito da caverna? Tá? Do mundo sensível, tá? Daquele mundo superior. E ele se apropria muito disso e ele acaba juntando o platonismo, o ceticismo, tá? E o maniqueísmo. Ele fala, bom, nenhuma das três separadas resolveu minhas perguntas. Então eu acho que eu vou criar minha própria religião, minha própria filosofia de vida. Então ele acaba criando a filosofia na fé ou a filosofia cristã. Então Santo Agostinho é um dos primeiros a pensar numa filosofia que se conecta, que se une com o conceito de fé. Então Santo Agostinho ele modifica algumas coisas, ele transforma outras, tá? E ele acaba criando a união que até o momento não existia entre a fé e a ciência, a filosofia. Tudo bem até aqui, meus amores? Então a gente percebeu o caminho. Então vamos lá. O que a filosofia cristã acreditava? Que a fé é substância da vida e do pensamento. Então, gente, resumindo e traduzindo isso daqui, sem a fé não existe uma vida verdadeira, porque se a fé é substância da vida, se você não tem fé, você não vive uma vida verdadeira, você vive uma vida de mentiras. É uma meia vida, vamos colocar assim. Sabe quando apenas vai vivendo, vai existindo, tá? Não tá aproveitando? É isso que Santo Agostinho fala. E ele fala que não existe pensamento verdadeiro sem a fé. Ele fala que a fé tem que guiar o seu pensamento. Tudo bem? Então, razão e fé são sim conciliáveis. Por quê? Se a fé ela é substância, é ela que forma a vida e o pensamento, e a razão veio do pensamento, a fé e a razão são conciliáveis, elas podem trabalhar juntas. Tudo bem até aqui? Então, Santo Agostinho acredita que a fé move tudo, que a fé move a vida, que a fé move o pensamento, que a fé move a ciência, que a fé move tudo. Tudo bem até aqui? Então vamos seguir. Então, ele acredita no quê? Que a razão é submissa, ou seja, a razão está dentro da fé. A razão não nasce do pensamento e do questionamento? Sim. Esse questionamento não nasce da fé? Sim. Então, a ciência está dentro da fé. A filosofia está dentro da fé. Então, ele fala que a razão vai apenas reforçar, tornar mais forte as verdades presentes no Evangelho e na Bíblia. Então, Santo Agostinho, ele falava que a razão, a filosofia, tá? Ela reforçava, ela tornava mais forte
as verdades, os valores presentes na Bíblia, ok? Então ele acreditava que através da razão a gente torna mais verdadeiro o que está dentro da Bíblia. Tudo bem até aqui? Então tá bom. Então com isso, com esse entendimento que razão, filosofia estão dentro da fé, ou seja, estão abaixo da fé, que a fé é o que move tudo, ele vai criar o conceito de homem. Esse homem não é qualquer homem, é o homem concreto. Ou seja, concreto, Marina, o que você está falando? Homem concreto, meus amores, é o homem inteiro, tá? E ele vai criar um contexto que a gente leva até hoje, que é o homem carne, tá? Matéria e alma, o interior, tá? Então, o que ele fala? Que o homem, na sua individualidade, é o homem concreto. Então, que o homem tem que ser analisado na sua individualidade, que o grande objeto da filosofia não tem que ser a criação do mundo, não tem que ser os cosmos, não tem que ser a verdade, não, tem que ser o homem, e o homem na sua individualidade, ou seja, o interior do homem. Por fora nós não somos praticamente iguais? Somos, tá? A gente tem, obviamente, diferenças entre nós, mas nós somos, ai Senhor amado, muito parecidos. Agora, na nossa individualidade, no nosso interno, nós somos completamente diferentes. E o Santo Agostinho, ele fala exatamente isso, que a gente tem que estudar a individualidade desse homem. Isso sim é filosofia, ok? Então ele fala que através da reflexão, quando a gente para e conversa com nós mesmos, a gente acaba encontrando Deus. O quê? Isso mesmo. Lembra que ele falou que a fé e Deus é a substância da vida, tá? E do pensamento? Então, gente, se a gente reflete, se a gente conversa com a gente mesmo, se a gente conversa com a nossa alma, a gente vai ver que Deus está aqui dentro. Que Deus é um reflexo de nós. E esse reflexo, esse encontro com Deus é o encontro com a nossa alma. Então, o Santo Agostinho, ele fala que dentro da gente, a nossa substância, a nossa matéria, o nosso interior, na verdade, é Deus. Porque a nossa alma é composta por Deus e é composta pela fé. Então, esse é o conceito de homem concreto. Ok? O homem que é formado pela sua matéria, e essa matéria às vezes peca, tudo bem, essa matéria ela pode ser ruim e ela pode ser boa, e por uma alma que é o mais profundo de nós. E dentro dessa alma, se a gente cavucar, caçar, sabe quando a gente vai cavucando areia? Tá? A gente vai fazendo aquele buraco, a gente vai procurando mais profundo, a gente vai acabar encontrando a nossa alma. E a nossa alma é o nosso encontro com Deus. Por isso que ele fala que a gente tem que ter uma conversa, uma reflexão com nós mesmos contínua. Tem que conversar com a gente a todo momento. Porque só assim a gente se aproxima de Deus e a gente atinge a fé. Tudo bem até aqui? Ficou claro? Tá? A gente sabe que esse discurso de Santo Agostinho ele é muito utilizado hoje em dia, tá? Muitas pessoas, muitos líderes religiosos, não só líderes religiosos católicos, de outras religiões também falam isso, tá? E todos eles são inspirados por Santo Agostinho. Espero que tenham entendido,
tá? Espero que fique claro. Semana que vem a gente vê um outro filósofo. Tudo bem, meus amores? Um beijo muito carinhoso. Fiquem bem, tá? Cuidem dos seus. Já sextou? Não, minto, tem aula ainda. Tá? Tá quase sextando. Não deixem de ver o vídeo. Hoje ficou bonitinho, hoje não ficou longão, tá? Me dá o curtir, que eu amo quando vocês dão o curtir. E comenta aqui que eu tô com saudade de vocês, tô com saudade de conversar, tá? A gente bater os nossos papos. A gente ficou tão pouquinho tempo junto, né? Mas logo logo estamos de volta, logo logo estamos juntos. Fiquem bem, fiquem em casa para quem pode, tá? Um beijo e até semana que vem.